Saúdo a todos com a doce e confortadora paz do Senhor. Quero crer que o Senhor Deus nos reuniu aqui esta noite, ou esta manhã, para um aprendizado a mais na palavra revelada da parte de Deus. Todos nós já estamos cônscios, sabedores somos, da proposta do estudo nas lições desse trimestre. Primeiro trimestre letivo da nossa Escola Bíblica Dominical. Neste ano em curso. E já tivemos então 7 lições antecedentes ou anteriores a esta. E certamente e evidentemente, claro, todos nós estamos inteirados da ideia geral desse trimestre, aprendendo com as gerações passadas. E nós temos aqui, nesta ideia das gerações, pelo menos 3 sentidos distintos, oriundos da palavra Gênesis, de onde vem Gênesis, origem, da palavra genos e da palavra geneá. E o sentido que nos interessa e que está por trás dessas lições, da proposta desse trimestre, é a ideia de geração com o período de tempo. Evidentemente, sem olvidar, sem esquecer o outro sentido. Geração como povo, como raça, como comunidade, como genealogia, como ancestralidade da nossa vida, daqueles que vieram antes de nós. Penso que, dentro dessa perspectiva, interessa a nós temos uma visão de síntese dessas 13 lições em 3 dimensões. A geração, no que concerne aqui Israel, a geração que viveu no Egito e foi objeto da direta ação de Deus no sentido de libertá-los do cativeiro. Essa foi uma geração privilegiada, pois vivenciou, experimentou milagres que nenhuma geração antes dela e quiçá até posterior a ela não presenciou naquela dimensão. Deus fora lá. Êxodo chega a dizer, Deus falando a Moisés, eu desci para fazê-los subir. Está lá no Êxodo capítulo de número 3. E Deus agiu de modo sobrenatural, com portentosos milagres naquela realidade. Mas não obstante essas ações, essas intervenções de Deus, aquela geração fracassou no sentido de conquistar e entrar na terra prometida. Por 2 razões, basicamente, dentre outras, eu penso que as mais preponderantes, razões essas que os impediram de entrar na terra: a incredulidade e a rebelião obstinada. Saíram de Ramsés, peregrinaram até Sucote, que é terra das cabanas, atravessaram o Mar Vermelho na altura de Baal-Zephon, foram para Elim, Mara, Elim, Refidim, desceram ao Sinai. Sinai que é, antes de tudo, uma cordilheira. E lá no Sinai, na cordilheira do Sinai, tinha um monte específico chamado Horebe. E lá eles permaneceram por cerca de 2 anos e 1 mês aproximadamente. Ali Deus estabelece com eles uma aliança, um pacto. E os institui, faz deles uma nação de sacerdotes,
reino de sacerdote e luz para as nações. Êxodo 19, versículo 4 e 5. Eles, num certo momento, afirmam, concordam com o pacto, com a aliança, mas eis que de repente, em função desta incredulidade e desta rebelião obstinada, não conseguem viver à altura daquela aliança. Saíram do Egito presenciando todos aqueles milagres, aquelas bênçãos da parte de Deus, mas não conseguiram tirar o Egito de si mesmos. Um autor sagrado disse que Deus precisou de uma única noite para tirar Israel do Egito, e levou 40 anos para tirar o Egito de Israel. E essa geração, por não crer em Deus, por estar obstinadamente caracterizada pela rebelião, morreram no Egito. Tanto que a Bíblia afirma que dos homens de 20 anos acima, que saíram com Moisés do Egito, apenas 2 conseguiram chegar à terra. A gente sabe, um deles é este líder aqui da lição de hoje, Josué e Caleb. Aí vem a segunda geração. Esta é a geração que está sendo instruída, especialmente no livro de Deuteronômio, que é a segunda lei, estacionados, acampados nas campinas de Moabe, do lado direito ou do lado leste do rio Jordão. Já avistando a terra à distância, Moisés relembra, recapitula todos aqueles mandamentos, toda aquela aliança que o Senhor fizera e as implicações pertinentes, inerentes àquela aliança. Essa geração conseguiu entrar com Josué. Mas a lição de domingo que vem vai nos informar que esta geração que entrou na terra não foi suficientemente capaz de preparar a geração futura para prosseguir no projeto e no programa de Deus. Aqui está a moral de todas as lições desse trimestre. A geração de ontem, da geração de ontem, nós só recebemos um legado. A minha responsabilidade é com a geração de hoje, de agora. A geração do passado, outros já pregaram a ela, já falaram a ela, já proclamaram as verdades de Deus para ela. Dela, eu recebo um legado, um conteúdo de fé. E na minha geração, eu preciso, de modo coerente, consistente, relevante, educar, formar a minha geração, para que a geração futura possa, de fato, continuar servindo ao Senhor. E a gente há de observar aqui, na lição de hoje em especial, que a estrada que leva para o futuro começou no passado. O agora, o instante, o presente, divorciado do antes, tem pouco significado. Nós não podemos, em momento algum, especialmente no que diz respeito à obra de Deus, ao reino de Deus, imaginar que a gente é o inventor da roda, o avant-premier da história. Não é não. Outros já fizeram antes de nós. Nossa responsabilidade é dar continuidade àquilo de bom que os outros fizeram no passado, manter o legado que nós recebemos e transmiti-lo intacto à geração futura, a fim de que não haja interrupção e solução de continuidade no projeto que Deus tem para o seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Alguém muito acertadamente disse que aqueles que não olham atrás com reverência e respeito para os seus antepassados, não olharão à frente com inteligência para a sua posteridade. Nós não conseguimos, por exemplo, como igreja, com 2.000 anos aproximadamente de história já efetivada, já realizada, produzir na nossa curta e efêmera existência
tudo aquilo que foi produzido em 2000 anos do passado. Então nós não podemos olvidar, esquecer o que foi feito ontem. Nós precisamos de reconhecer isso, de abraçar isso. Não obstante, evidentemente que a gente não pode estar permanentemente olhando no retrovisor, apenas no retrovisor, olhando para trás. Nós podemos ter boas lembranças, lembrar, a Bíblia, o povo de Deus é um Deus que erguia monumentos. Aqui mesmo na travessia do Jordão, estudamos 2 lições atrás, que Josué deu ordem ao povo para tirar pedras do leito do rio e erguer um monumento do outro lado, a fim de que a geração futura pudesse ser lembrada, e aqueles que estavam vivendo o momento não esquecessem do fato extraordinário de que Deus os fizera atravessar em pés enxutos o Jordão. Fizeram outro monumento no leito do rio, onde os pés dos sumos sacerdotes ou dos sacerdotes se posicionaram enquanto Israel passava. Então a gente tem que lembrar, a gente precisa marcar a nossa história, a fim de que ela seja pontilhada, e esses monumentos da nossa vida precisam ser tais quais balizas de Deus a apontar a rota que estamos seguindo, estamos caminhando. Porém, essa lembrança do passado não pode se tornar saudosista, porque senão vira nostalgia, algo patológico, adoecido. Não pode, né? Do passado a gente tem que colher as lições, potenciar a vida, o nosso presente a partir delas, e continuar olhando para o futuro e conquistando mais em Deus e para Deus. Mas essas 3 dimensões, a geração que saíra, a geração do êxodo, a geração do deserto e a geração da conquista, não conseguiram passar efetivamente o legado para a geração pós-conquista. Por algumas razões óbvias. A ideia de Deus e o projeto de Deus para Israel não fosse apenas, tão somente que eles fossem uma nação belicosa, guerreira, conquistadora. Claro que a gente sempre lê, e há um segmento hoje no mundo evangélico imaginando certa dificuldade, porque parece que o Deus do Antigo Testamento era um Deus carrasco, sanguinário, que no caso específico aqui de Jericó, mandou matar de gregos a troianos, de Mamã a Caducano, Raimundo e todo mundo, não sobrou ninguém para semente. Agora a gente não pode esquecer que Deus dera a essa raça, a esse povo, a essa etnia chamada cananeia, 460 anos, esperando que eles se arrependessem. Eles não se arrependeram. Prova é que Raabe, que está nesse mesmo capítulo, não obstante também cananeia, e acima de tudo prostituta cultural. Porque prostituta aqui não é necessariamente vender o corpo para ganhar dinheiro com o ato sexual comumente hoje, não. Era uma prostituta cultural, servia a um Deus pagão. Daí está a malignidade do paganismo daquela terra. E às vezes a gente se esquece. Eu vou terminar, se eu conseguir chegar lá, com a ideia de que nós precisamos resgatar o senso, a ideia de quem é Deus, e não nos esquecemos que o Deus da Bíblia é um Deus irado. Ele é amor, mas é justiça, é misericórdia, mas é verdade. O que o amor pede, a justiça de Deus exige. E quando Deus manda, quando Deus determina eliminar uma cultura, depois de ter dado a ela a oportunidade de arrepender, parece absurdo para nós, mas é também um ato de misericórdia. E qual era a ordem de Deus para Israel? Adentrar a terra de Canaã, conquistar a terra, possuir a terra, dominar a terra e santificar a terra. Na lição de domingo que vem nós veremos lá no capítulo 2 de Juízes,
que aquela geração conquistadora agora não conseguiu passar essa verdade para a geração futura. Israel foi, de alguma forma, convenientemente, usando a tal teologia do Deus moda faça fácil, do Deus do interesse, da conveniência, da teologia utilitária. Qual é a teologia utilitária? É toda percepção, tudo que eu vou dizer, toda percepção acerca ou sobre Deus, que tem para com Ele uma ideia que Ele simplesmente está para nos atender. O paganismo de Canaã era tão deplorável, tão absurdamente corrompido e corrupto, que Deus decidiu eliminar aquela cultura. O culto a Baal, o culto a Azerá, a maioria não sabe, mas o obelisco ou a estátua que representava o deus Azerá, ou o poste ídolo na Bíblia, era o órgão masculino, o órgão genital masculino, porque o culto às idolatrias de Canaã era feito com orgias, e orgias tais que envergonhavam a Deus. Israel entrou lá, conseguiu entrar, possuiu parte da terra. Veremos no livro de Juízes. É possível que, se Israel tivesse cumprido, aquela geração tivesse conseguido passar à geração futura esse legado, nós não tivéssemos ou não teríamos tido a necessidade de ter na Bíblia o livro de Juízes. Me perdoe a franqueza, penso que é uma das páginas mais tristes da história de Israel, é o livro de Juízes. Ele termina com talvez a maior e mais trágica situação que já ocorrera com o povo de Deus, e talvez não tenha tido outra semelhante. Quando os benjamitas de Gibeá, que a Bíblia chama de filho de Belial, e Benjamim, a tribo irmã da tribo de Judá, um transeunte levita, um viajante levita, morava nas montanhas de Efraim, fora nas montanhas de Judá buscar esposa, por um desentendimento qualquer. Voltando, o moço dele até disse: vamos entrar nessa cidade de Filisteu e dormir por ali, repousar, pernoitar por ele. Ele falou: não vou pernoitar em cidade de incircunciso. Olha o juízo dele. Vamos apressar o passo, vamos até Gibeá, uma pequena cidade de Benjamim, da tribo de Benjamim, limítrofe da terra da tribo de Judá. Chegando lá, sentou no banco da praça. Ninguém o convidou para ser hóspede, ser seu hóspede, mas não vinha um moço, um senhor da lida da roça, do trabalho do campo, talvez com os instrumentais de trabalho no ombro, o viu lá e falou: vem para minha casa. Mas a Bíblia diz que os homens daquela cidade eram corruptos, possuídos pelo demônio. A cultura prostituída de Canaã havia adentrado, havia conquistado, havia instalado na alma deles. E eles tentaram abusar daquele homem. Aí eles deixaram a esposa do levita lá, e a Bíblia diz que eles abusaram dela a noite toda, até o romper da alva. Deixaram-na semi-morta no baldrame na porta da casa. O levita levantou pela manhã, botou-a sobre a sua cavalgadura, sobre o seu jumento, levou para casa. Ela morta. Ele esquarteja, divide o corpo da sua esposa em 12 pedaços, põe no sedex e manda um pedaço para cada tribo de Israel. Imagina só. E aonde começou isso? Começou naquela atitude, ou seja, naquele erro de Israel não ter cumprido a palavra do Senhor. Ó irmãos, eu li uma frase da Ruth Graham, uma mulher abençoada, esposa de Billy Graham. Mulher que o pastor João Nogueira, quando ela se casou, ela não gostava da lide da cozinha. Está na biografia lá do Billy Graham.
E aquela coisa, e a pia ficava aquela montanha. Olha para os meus olhos, e veja a montanha. E ela não fazia servir em casa, até que ele mandou fazer uma frase, e levou aí, e botar numa moldura muito bonita, e fixou assim, sobre a pia, na parede acima da pia. Deus é adorado 3 vezes ao dia neste altar. E ela, tendo em vista que lá na cultura americana e em alguma medida aqui também, nós perdemos a ideia de quem é Deus, da sua justiça, na sua ira santa. Ela chegou a dizer uma frase aparentemente absurda, dizendo que se Deus não agir com ira e justiça com este mundo atual, Ele terá que pedir perdão por Sodoma e Gomorra. Você pensa. Essa é a realidade. E isso não acontece assim, de uma única vez. É lento e progressivamente. Eles começaram a fazer aquela injunção, aquela dedução pragmática. Os filisteus aqui na planície sudoeste da Palestina, planície fértil, está colhendo muito. E numa economia agropastoril. E eu pergunto, você é inteligente, você vai tirar a conclusão de si mesmo. É a mesma ideia que domina o cristianismo de hoje. Já que Dagon, os filisteus colhem muito, e Dagon é o Deus deles, vamos adorar Dagon também para dar uma ajudinha. Foi assim que introduziram Baal numa promiscuidade com o culto a Jeová, porque Baal era adorado como Deus da fertilidade da terra. E numa economia agropastoril, o dinheiro, o ter superou o ser, e agora Deus virou ídolo, porque todas as vezes que eu ou você, conscientemente ou não, queremos utilizar Deus, ou imaginamos que Ele está a nosso serviço, isso é idolatrização, é apequenar Deus, e o nosso Deus não pode ser apequenado. Nosso Deus é Senhor, soberano da história. Ele está conduzindo o seu projeto e seu plano, que não pode jamais ser frustrado para aquele ponto ômega que Ele estabeleceu, o seu plano chegasse. Então vamos adorar esse Deus, pedir ao Espírito Santo que abra os nossos olhos para que contemplemos a formosura do Senhor e o adoremos na exata dimensão do ser, daquilo que Ele é. Não o diminuamos. Israel não conseguiu santificar a terra. Mas a lição de hoje trata dessa questão da conquista de Jericó. Josué é o líder de uma geração que conquista pela fé. E eu quero tomar só a ideia geral, a moral desta lição, e dizer o seguinte: a conquista de Canaã, dentro do projeto amplo de Deus, teria que ser, e de fato fora, da ótica de Deus, paradigmática, ou seja, tem que ser um paradigma, um modelo para as outras conquistas. Porque Deus tinha dito, olha, das 7 nações cananeias, Jebuseus, Heveus, Perizeus e tal, esses zeus todos aí, não é para perdoar ninguém. Agora, Deus é um Deus justo. Ele regulamenta até certas questões da guerra lá em Números, também em Deuteronômio. Mas as cidades que tiverem para além do limite de Canaã, se vocês porventura tiverem que fazer alguma guerra contra eles, se eles virem contra vocês, ofereça a bandeira da paz. Faça um acordo. Se eles não quiserem, ok. Mas dessa gente, dessas outras pessoas, vocês não precisam eliminar na totalidade. Era paradigmático, era modelo. E aí, Israel não conseguiu. Mas a gente tem aqui que a ordem de Deus para Israel foi no sentido de entrar na cidade de Canaã, possuir aquela terra, conquistar a terra, santificar a terra. Nesse capítulo 6 do livro de Josué, nós temos aqui retratado o primeiro embate dos judeus com os inimigos cananeus e o modo como Deus os conduziu na conquista dessa fortaleza que humanamente era inexpugnável. Mas o Senhor Jeová determinou a estratégia da conquista. Eles, os judeus, através da liderança de Josué,
obedeceram a ordem divina e obtiveram a vitória contra uma cidade murada que 40 anos antes metera terrível e angustiante medo na maioria dos espias enviados por Moisés. Está lá em Números capítulo 14. A arqueologia descobriu que a cidade de Jericó, que não era uma cidade muito grande, sua área territorial era de 32,4 quilômetros quadrados, numa circunferência, mas era servida por 2 grandes muros, separados por 5 metros um do outro, no sentido que quando, por mais difícil que fosse derrubar um, tinha um outro muro lá. Eu fico olhando, quando Deus manda, quando Deus determina algumas coisas aqui, é para nos ensinar. A lição de hoje, especificamente, vai nos compreender que a vida cristã envolve desafios e conflitos. Inimigos lutam constantemente contra nós e procuram impedir-nos de alcançar a posse das bênçãos que Deus tem para cada um dos seus filhos. Quais são esses inimigos hoje? O mundo, a carne e o diabo. A gente tem que entender isso, porque eu e você não temos o dever de conquistar a cidade hoje. Paulo falou aos Efésios que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra os príncipes da potestade do ar que operam aí no mundo espiritual. E às vezes a gente ganha a batalha no dia a dia, mas não vence a batalha contra o gigante que está dentro de nós mesmos. Sabe, eu chamo de carne, e não tem nada a ver com o corpo. O corpo é o templo do espírito, carne é sarx. Sarx é um monossílabo no texto grego, que significa, e é usado para representar a minha natureza humana caída. Se eu não mantê-la no Calvário, crucificado com Cristo, ela me vence. Até o dia que eu alcançar a glorificação, quando esse meu corpo que é mortal se revestir do imortal, isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, se eu não manter o meu corpo preso lá, ele me vence, e o diabo logra êxito a partir daí, e o diabo ainda montou um sistemão, um esquemão, chamado mundanismo, cosmovisão geral de tudo e sobre todas as coisas, para me enganar e fazer-me abrir mão do discernimento espiritual e levar-me a capitular ao seu sistema, e capitulando-me a ele, eu sou derrotado. É nesse sentido que essa lição nos chama a atenção hoje. Para Josué, era uma colisão de força de cananeus e gente lá de Jericó. Para nós hoje é essa colisão de força. Como servos de Deus, somos desafiados a conquistar vitórias na vida espiritual. Qual é a nossa Jericó de hoje? Qual é a muralha que você está enfrentando hoje? Vamos aprender como destruí-las e derrubá-las em nome de Jesus. Nós não vamos permanecer mais estagnados, perdendo anos a fio da nossa vida, só olhando a bênção que Deus tem para nós à distância. Pela graça de Deus, nós vamos avançar, nós vamos enfrentar o problema, nós vamos, corajosamente encarar o desafio e vencer em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Mas a questão é como fazer isso, pastor, e eu quero aplicar 4 questões aqui e encerro em minutos. Primeiro, nós não vamos conquistar, nós não vamos vencer desafios, não ultrapassaremos muralhas e obstáculos da vida, se não aprendemos a confiar inteiramente nas promessas de Deus. O texto de referência não colocou, mas abra sua Bíblia em Josué 6 aí, a gente precisava ler, porque isso é fundamental, no versículo 2. Porque não ouse entrar em batalhas e lutas se você ainda não ouviu a palavra de Deus e não tem a promessa do Senhor sobre a sua vida. Isso implica dizer que tem lutas que não são suas, ou lutas que podem até ser suas, mas elas não precisam ser lutas solitárias. Mas é preciso entender que há lutas na vida que são lutas solitárias. O que é que diz o versículo 2 aí? O Senhor Deus falando a Josué: olha, Josué, tenho dado na tua mão a Jericó,
e ao seu rei, e aos seus valentes, e os seus valorosos. A Almeida Corrigida vai dizer: eu entreguei. Que bom, né? Jericó está lá, de pé, erguida, hermeticamente fechada, na segurança dos seus muros. Mas aí Deus vem para Josué e fala, e promete: eu entreguei Jericó na sua mão. Curioso, né? Primeira pessoa do singular. E eu gosto disso, porque quem fala tem autoridade para garantir. Eu, Deus, entreguei. Primeira pessoa do singular, pretérito perfeito. Não é que eu entrego agora. Não entregarei quando você estiver dominando. Eu já entreguei. Sabe por quê? Porque na fé, eu e você não lutamos pela vitória, nós lutamos em vitória. Deus já garantiu. Agora eu preciso me apropriar dessa promessa. Eu preciso confiar nessa promessa. Ela é a questão básica, inicial aqui. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei a Jericó na tua mão, bem como o seu rei e os seus valentes. O Senhor proferiu palavras a Josué e ele agiu confiado nessa infalível promessa de Deus. Veja que o Senhor não disse: eu entrego, entregarei, ou entregaria, quem sabe. Ele disse: eu entreguei. A vitória já havia sido conquistada. Tudo que Josué e o povo de Deus precisavam fazer era se apropriar da promessa e obedecer ao Senhor. Nós também. Você tem promessa de Deus na sua vida? E deixa eu dizer, promessas que têm embasamento na palavra de Deus. É preciso entender que aqui na Bíblia tem promessas que são gerais. E elas alcançam a mim e a ti, dentro do escopo amplo do povo de Deus, à medida que eu estou no projeto do plano de Deus. Mas tem promessas que podem ser reivindicadas para a nossa particularidade. Só que essas promessas, mesmo aquelas que são, muitas delas, para a nossa vida particular, elas não acontecem divorciadas, alienadas, à distância do projeto de Deus. Eis a razão porque a gente tem que estudar lições como esta, aprendendo com as gerações passadas. Eu tenho que me inserir no projeto. Pega José, a gente acha assim: José foi um homem vitorioso no pessoal. Foi também. Mas os sonhos de Deus para a vida de José não teriam se cumprido se não fosse no sentido de fazê-lo agente abençoador do seu povo. Eu tenho orado ao Senhor, especialmente nesses últimos dias, para que Ele nos dê um discernimento mais aguçado, para que mesmo estudando lições como estas, um conjunto de 13 lições em determinados textos da Bíblia, a gente consiga perceber, entender o fluxo do trabalhar de Deus, do plano amplo da sua obra. Porque se a gente fatiar e departamentalizar a Bíblia, de repente a Bíblia não faz sentido, ou de repente a Bíblia fica subjetiva demais. Sabe por que Deus mandou também destruir os cananeus? Deus está trabalhando desde o Gênesis, que a história de Deus começa com o Gênesis, a origem, para trazer o Redentor, o Salvador para mim, para a sua vida, para essa raça chamada Homo sapiens sapiens, esse ser, essa espécie. E esse Deus santo, que conquanto santo, já começa a interagir com o homem ao longo da sua história, mediante essa revelação que aqui está, precisa, ainda que na sua longanimidade, paciência, trabalhar o aspecto de gerar um povo santo, para que ele possa agir nele. Daí Deus falou: vós sois santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. O que é santo? Não é necessariamente pureza absoluta, nem moral e nem ética, porque o crente também falha. Santidade na Bíblia tem mais a ver com estar separado do e separado para Deus. Deus quis fazer de Israel e da sua igreja este reino de sacerdócio e luz das nações, porque é aqui no seu povo que tem a oportunidade de trabalhar e levar a cabo o seu projeto, o seu plano. Se falharmos de alguma coisa, o projeto fica prejudicado.
José cumpriu isso, né? Mas o sonho de Deus não foi assim: José, eu vou te guindar, vou te separar dos demais e vou te fazer uma estrela, um astro. Deus não trabalha com estrelas. Deus só trabalha com servos. E sabe por que Deus trabalhou lá no reino pagão? Fica olhando Jacó, o herdeiro da promessa, olhando uma capa suja de sangue, acreditando numa mentira por longos 20 anos. Olhando uma capa suja de sangue, acreditando numa mentira por longos 20 anos. E Deus abençoando o reino pagão, porque lá tinha um santo, um homem de Deus. Chega na sua casa, você vai ler Gênesis 39. Que coisa extraordinária. José, um funcionário benquisto na casa de Potifar. A Bíblia diz que ele, ou se fosse hoje, tinha dado processo por assédio sexual. Tinha dado para a cabeça lá da mulher do Potifar. Mas não tinha esse negócio. Eu disse que semana após semana ela assediava José. Ao ponto de aproveitar uma situação aparentemente oportuna e tal. Ele preferiu deixar a sua capa na mão da mulher de Potifar do que deixar a sua honra nas mãos dela. E quando ela se apresentou, ele falou: não, ele não falou assim, não posso, eu sou crente, sou da Assembleia de Deus, meu pastor vai me excluir, pelo amor de Deus. Ele não falou isso, porque ele conhecia Deus. Ele falou: não posso fazer, eu tenho senso de hombridade e honestidade, eu pecaria contra Deus, e também pecaria contra o seu esposo. Que coisa, né? Por ser santo, Deus o guindou lá, e o fez governador do Egito, em cumprimento dos sonhos de Deus na vida dele, para abençoar inimigos. Ei, eu acho isso extraordinário, que graça. A mesma graça que copita uma prostituta cultual lá de Jericó. Isso prova de que outros cananeus lá de dentro, se quisesse crido também, poderia ter entrado para a igreja de Jesus e aparecer lá nos heróis da fé, como Raabe aparece. Você imagina só, graça, abundante graça, soberana graça, maravilhosa graça, graça que permanece graça, mesmo quando de graça atrai alguma desgraça, porque a graça é maior do que qualquer tragédia na nossa vida. E ela significa, a graça de Deus significa para mim e para você, que nenhum erro que porventura tenhamos cometido na vida nos torne inviáveis ao amor de Deus. O amor de Deus é maior. Mas penúltima lição que eu gostaria de, pastor, mas como conquistar? Eu disse primeiro, manter sempre a atitude de confiança na promessa de Deus. Segundo, obedecer fielmente o plano e a orientação de Deus. Está aqui na nossa lição. O problema é que Deus já delineou o projeto. Deus já estabeleceu as diretrizes. Deus já descreveu o plano macro. Mas nós temos dificuldade de submetermos a Ele. Nós queremos inventar. Cada louca a sua mania, cada cabeça a sua sentença. No mundo evangélico brasileiro, hoje, cada um tira da Bíblia e faz da Bíblia o que lhe convier. E aí nós estamos, de certa forma, no amplo da proposta, perdendo a capacidade de verbalizar, de explicitar este evangelho como exclusiva verdade de Deus para o homem, porque cada um tem uma verdade particularizada. Sabe por que Israel venceu lá os muros, derrubaram os muros de Jericó? Sabe como nós vamos vencer também? Quando nós obedecemos, eu coloquei esse advérbio aqui, fielmente, o plano e a orientação do Senhor. Josué não tinha uma estratégia, eu botei aqui, Deus tem um plano. E esse plano precisa ser entendido, transmitido ao seu povo, a fim de que ele, seu povo, venha a agir em conformidade com ele. Josué recebeu, falou com o sacerdote, nós lemos aqui um dos versículos aí do texto. E Josué falou a todo o povo. Josué ouviu de Deus o plano, o entendeu, falou à liderança maior, os sacerdotes, depois comunicou ao povo. Deus tem uma orientação que Ele dá ao seu povo, e é melhor que a obedeçamos se quisermos vencer. Eu até citei, coloquei uma frase aqui do Franz Schaeffer, ele escreveu um bom livro sobre Josué.
Franz Schaeffer foi um dos maiores pensadores, e para mim a cadeira dele está vaga até hoje. Ele foi o fundador daquela comunidade Le Abri, lá na Suíça, em Lausanne, que trabalhou só com universitários, uma argumentação para vencer. Ele escreveu, por exemplo, em resposta ao manifesto comunista de Karl Marx, ele escreveu o Manifesto Cristão. Ele tem um livro, esse Manifesto Cristão, A Morte da Razão, A Morte na Cidade, uma série de outros livros. Ele morreu em 84 do século passado. A cadeira dele está vaga. E eu tirei uma frase lá do livro dele, diz assim: Josué tomou a cidade não apenas com uma tática militar, humana, e nem também por uma grande astúcia. Josué só tomou a cidade de Jericó, porque ele obedeceu o plano do Senhor e acatou a estratégia que Deus dera a ele. Irmão, então não vamos inventar muito, já está definido. Se a gente ficar no projeto, vai dar certo. Deus garante. Amém? Vamos seguir aí o projeto de Deus. E às vezes a gente pensa o seguinte, que a fé leva-nos a afirmar coisas que nem sempre estão de acordo com a vontade e o plano de Deus. Não é assim não. Por isso que na fé cristã, no Evangelho, a fé nunca é algo que acontece de modo solto. A palavra, aliás, a fé procede da palavra, é gerada pela palavra. Nós temos uma fé em Deus e no Deus que se revela na palavra. A obediência a esse projeto, a essa estratégia de Deus, levou Josué a vencer, a derrubar a muralha. A gente precisa entender que a obediência alimenta a fé, e a fé que nós temos precisa ser nutrida pela obediência que emana desta palavra. A gente pensa assim: pastor, eu tenho fé suficiente, tal, mas ele nunca se compromete, ou não procura se adequar ao projeto de Deus. E à luz da Bíblia, fé não é crer apesar das evidências em contrário. À luz da Bíblia, fé é obedecer apesar das consequências. Há uma tese, um estudo ainda em tese, de que Josué tenha sido treinado como general de exército ainda lá no Egito. Agora um general de exército tem que ouvir Deus dizendo: você vai só rodear a cidade. Que coisa absurda, pastor Godoy. 6 dias você levanta de madrugada. Olha, eu penso até que não foi toda aquela multidão, que eram uns 2,5 milhões de pessoas. Nem todo o exército, era 601 mil e alguns soldados. Alguns dizem que talvez uns 40, 60 mil soldados, mas era tão pequenininha que os que rodearam a cidade primeiro já estavam chegando em casa e tomando café, e os outros estavam terminando. 6 dias, uma vez por dia. E falou, e os sacerdotes têm que levar trombeta, e não é trombeta de prata, que a trombeta usada na guerra era de prata, para convocar o exército, toque de avançar, toque de recolher, convocar a assembleia, mais especialmente a assembleia dos soldados. Vocês vão levar trombeta de chifre de carneiro, de chofar, como que dizendo, tudo isso tem que redundar em adoração, porque a trombeta de chofar é tocada no tabernáculo, na hora do culto. Quer dizer, vocês não vão guerrear, a guerra é minha. Vocês não vão tocar trombeta lá de prata não, porque eu que vou guerrear. Vocês vão só adorar. Amém? E aí, o sacerdote, os homens armados vão à frente, os trombeteiros, depois a arca da aliança e tal. E o povo vinha, eu acho que os homens, os estrategistas de guerra, Jacob falou, os homens abilolou de vermelho. Olha lá, olha, já é o 5º dia que os homens andando em volta igual barata tonta. No 7º dia está eles rodearam a cidade, portanto, 13 vezes. Irmão, mas se a gente obedecer ao Senhor, apesar das evidências ao contrário, das consequências, funciona. Funciona. Vamos obedecer, funciona sim. Amém? Quando aceitamos o plano de Deus, nós o convidamos para entrar, para estar presente. Por isso que a arca estava lá. O que a arca estava fazendo lá? Representando a presença de Deus. E quando a gente o convida, a sua presença é a garantia da vitória. Por último, preparar antecipadamente para a vitória. O item 2 aqui da lição.
Deus quer dar vitória ao seu povo, mas a gente não se prepara para ela. Não é mesmo? O que Moisés, aliás, o que Josué fez aqui? Eu vou ler o versículo 6 e 7 do capítulo 6 de Josué. O que está dito aí? Então, Josué, filho de Num, chamou primeiro os sacerdotes e disse: levai a arca da aliança. Isso é preparação. Levem também 7 sacerdotes, levem também 7 trombetas de chifre de carneiro, adiante da arca do Senhor. Aí agora ele disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Depois vai dizer mais, 7 vezes, ou uma vez em 6 dias, durante 6 dias, uma vez, no 7º dia, 7 vezes. Sabe o que nós temos aqui, desse minuto que nos resta? Deus promete e garante a vitória, mas nós não precisamos, mas nós, na verdade, precisamos estar preparados para alcançá-la. Toda grande vitória, em última instância, é dada por Deus, mas resulta de preparo e ordem na conquista. Eu li um livro sobre o fim da Segunda Grande Guerra Mundial. Aquele livro do maluco do Hitler, My Kampf, Minha Luta, é terrível, mas gostei muito mais do outro, que contou a derrota dele. Mas foi uma vitória preparada. O famoso dia D, 6 de junho de 1944. Ao longo de anos, o general em chefe das tropas, Winston Churchill, o inglês, o grande comandante da estratégia da guerra, ao longo de 2 anos e meio, se não estou enganado, ficou preparando, interceptando sinais de rádio para poder montar uma operação para desembarcar na praia da Normandia, norte da França, no único dia, 155 mil soldados. A gente pensa que a vitória cai assim de mão beijada. Não cai não. Deus é quem dá, mas a gente precisa se preparar para alcançá-la, para vivê-la. No outro dia eles desembarcaram, mas não sei quantos milhares de soldados lá. E a história diz que nas primeiras 20 horas de combate, só para sair da praia e alcançar o território, só de soldados americanos ficaram mortos nas areias. Mais de 12.700 soldados. Mas o mundo, a tropa aliada venceu. A gente tem que preparar para a vitória. Escute bem, Deus nunca apressa. Para um estrategista de guerra podia ser absurdo. Podemos conquistar logo isso aí. E Deus mandou rodear a cidade 6 dias, uma vez por dia, e no 7 mais 7. Vamos? Não, Deus não tem pressa, irmão. Fique tranquilo. Quando ele quer dar vitória ao seu povo, ele não se apressa. Ele sabe o que faz, de um modo como faz, e a hora certa de fazê-lo. Você imagina, está aí na lição. As atividades daquela semana foram um teste de fé para aquela gente. Não só da fé, mas da paciência do povo de Deus. Aqueles 7 longos dias foram o teste da paciência, e a ordem de permanecer em silêncio foi a prova do domínio próprio. Eu encerro aqui dizendo o seguinte: alguém escreveu muito sabiamente que palavras só podem ser pronunciadas se forem melhores do que o silêncio. Rodear a cidade 6 dias, depois no 7º dia 7 vezes, era a prova da paciência. Ficar calado é a prova do domínio próprio. Sabe por quê? Porque alguém também diz: lábios descontrolados, navio naufragado. A gente tem que ouvir o comandante. Quando a tempestade chega, ninguém pode tagarelar demais. Tem que deixar o comandante encontrar a saída. Fiquem em pé em nome do Senhor Jesus, todos vocês. Vou repetir, palavras só devem ser proferidas se forem melhores do que o silêncio, porque lábios descontrolados, navios naufragados. Deus seja conosco, que a graça do Senhor nos ajude, porque nós temos desafios a vencer, muralhas a derrubar, obstáculos a ultrapassar, e Deus está conosco e nos fará chegar lá em nome de Jesus Cristo. Aí o terceiro item da lição das lições práticas. Primeiro, nunca afaste da palavra de Deus. Engraçado que o capítulo 1, o pastor lecionou aqui,
Deus motivando Josué. E qual é a fonte da motivação? Não te aparte do livro desta lei, antes medita nele todo dia, porque fazendo assim farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido enquanto fizer. É a palavra. Segundo, a obediência. Essa é a lição prática. Gente, fé sem obediência não reduz a nada. Fé que não obedece é mero psiquismo, emocionalismo frívolo e sem resultado nenhum. Nós temos um projeto, Deus está em nós, por nós, através de nós, está estabelecendo o seu reino na terra. Definitivamente Ele se instalará aqui naquele dia, quando a trombeta soar e nós somos reunidos com Ele. Mas ainda hoje e agora, a igreja precisa dar sinais deste reino aqui. E alguém disse que o reino nunca se instalará aqui, até que os súditos do reino, que sou eu e você, tenham um caráter à altura do rei. O reino nunca se instalará aqui, até que os súditos do reino tenham um caráter à altura do caráter do rei. Você quer louvar a Deus, Pai bendito? Pai de infinita graça e bondade. Teu povo aqui nesta manhã que veio a esta escola, a esta aula, a este momento de aprendizado. Nós confessamos mais uma vez que nós precisamos muito da sua graça. Há áreas a conquistar na nossa vida que ainda estão de pé como fortalezas inexpugnáveis, que o teu Espírito Santo nos capacita a enfrentar, que nós conquistemos sobretudo, Pai Santo, no mundo espiritual, que nossa vida vá crescendo conforme o caráter e o modelo de Cristo Jesus, e que nós, no nosso ser, no nosso fazer, no nosso agir, nas nossas atitudes, nós reflitamos a vida que agora temos em Cristo. Ajuda-nos a entender que Tu és Deus que não transige com o pecado, embora ame e nos abrace, mesmo sendo pecadores. Ajuda-nos, Pai, a não sermos como Acã, a não cobiçarmos nada desse sistema maligno que está condenado à destruição, afadado a terminar na ruína, porque deste mundo nós não queremos nada. Essa terra e este mundo é apenas a nossa geografia de luta, nosso palco de combate, e aqui estamos transitando como colônias de peregrinos, olhando para o Senhor Jesus, autor e consumador, para alcançarmos a cidade cujo artífice e arquiteto é Deus, e nós vamos chegar. Pode nos aguardar, em nome de Jesus nós chegaremos aí. Obrigado, Pai, nós oramos, amém. Gente, muito obrigado.